né? A gente fala que território é poder. A gente tem de olhar para o Brasil, a gente tem de olhar que o país que mais tem negros fora da África, né, ele não conta a história desses negros. A gente está falando que até a Lei 10.639 de 2008, que é a lei que vai falar para a gente que a gente tem que ter nas escolas, a gente precisou criar uma lei que obrigasse as escolas a ensinarem história, cultura africana e afro-brasileira, para poder mostrar, porque quando a gente dava aula de história, antes da Lei 10.639, na nossa época, aqui na escola, quando a gente aprendeu, quando aprendemos história, a gente não falava sobre os negros. Quando, em que momento que a gente falava sobre negritude? Quando a gente falava em escravidão e quando a gente falava da abolição. Até os egípcios eram brancos, né? Até os egípcios. Nos livros, os egípcios são brancos, né? Vamos combinar, né? E o que não é branco no egípcio é ET, né? Isso. Criou-se o estigma de que não pode uma sociedade africana ter se desenvolvido a tal ponto, além da sociedade europeia, sem ajuda. Então não pode. Como é que pessoas negras fizeram pirâmides perfeitamente calculadas, desenvolveram a matemática sem a ajuda dos europeus? Então é disso que a gente está falando. Então, aqui no Brasil, a partir da 10.639, que é uma lei que eu defendo muito, que a gente tem que fazer esse exercício dentro das escolas, a gente começou a aprender, a gente começou a estudar. Eu venho de uma realidade, trazendo um pouquinho da minha experiência pessoal, eu morei na minha cidade, cresci numa cidade chamada Nilópolis. Estudei todo o meu primeiro grau, né? Antigo primeiro grau, até minha quarta, quinta série, eu fiz em Nilópolis. Eu fui aprender depois, enquanto me formava em professor, o porquê do nome da cidade de Nilópolis. Nilópolis fica na região da Baixada Fluminense, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e tem esse nome por causa do único presidente negro do país, né? Nilo Peçanha. Nilópolis é a cidade de Nilo. Então, assim, essas coisas não eram ensinadas nas escolas. Eu morei numa cidade que era em homenagem ao único presidente negro que o Brasil já teve, e eu, um homem negro, uma criança negra, nunca fiquei sabendo disso. É essa a história que a gente não conta. E é essa história que a gente passa a contar agora dentro das salas de aulas.